para nós começarmos nossa conversa sobre o acesso à justiça em tempos de pandemia. Hoje nós vamos ter a presença aqui do professor Luiz Alberto Reichel. O professor Reichel chegou. Todo mundo ouve, tá tudo certo? Tá funcionando, todo mundo. Eu fixei o tema aqui da nossa live hoje para que todo mundo que entre saiba o assunto da live. Então nós vamos conversar hoje sobre o direito ao acesso à justiça em tempos de pandemia. Vamos esperar o professor Reich estar se preparando para nós iniciarmos a conversa então com o professor Reichel, tratando desse assunto tão importante, né, que é o tema do acesso à justiça, que nesse tempo de pandemia ele está se reinventando. Pouquinho que nós estamos
Vamos esperar o professor Reichel. É rápido. Pronto. Aí. Agora deu certo, professor Reichel. Sim, tudo bem. Tudo Desculpem bem? pela demora. Essas coisas de tecnologia às vezes dão alguma travada por alguma razão, né? A gente não sabe muito bem por quê, mas pode acontecer. O importante é que Então, deu certo. o importante é que deu certo. Então, deixa eu começar a conversa aqui, só para apresentar o professor Reichel, né? Nós estamos falando aqui pela escola da AGU, então é uma conversa, é um diálogo organizado pela escola da AGU, o que a gente tem que saudar sempre, né? A iniciativa da escola da AGU em promover o debate e a construção toda do direito, não só nesse momento, mas agora também nesse momento. O professor Reichel, ele é um velho conhecido da escola, né? Nós somos parceiros na escola da AGU. O professor Reichel é procurador da Fazenda Nacional, eu sou procurador federal. O professor Reichel é professor do doutorado da PUC. Eu sou aluno do doutorado da PUC, sou orientando do professor Reichel. Então, para mim, é uma honra enorme hoje estar conversando aqui com ele sobre esse assunto do acesso à justiça, né? Porque não só por ele ser meu colega, mas por ser também o meu professor, meu orientador, a quem a gente está toda hora, com quem a gente está toda hora dialogando, conversando sobre esses temas dos direitos fundamentais do processo civil. E hoje, então, nós vamos conversar sobre o acesso à justiça em tempos de pandemia, professor Reichel. Como o pessoal está falando, é um novo normal, né? Só que nós vamos ter que descobrir se esse novo normal vai preponderar, ele vai continuar, ou se aquilo que aconteceu agora vai ficar agora e depois não vai mais ter, né? Eu fico imaginando o uso das máscaras, né? Das máscaras. Até antes nós não usávamos máscara aqui no Brasil. A partir de agora as pessoas estão usando máscara. Então eu queria ver com relação ao acesso à justiça, se nós vamos continuar usando as máscaras, que seriam os significados que nós podemos tirar hoje, no momento atual, para depois da pandemia, ou se nós vamos ter uma interpretação que vai ficar restrita a esse nosso tempo, a esse nosso momento, e depois que tudo voltar ao normal, depois que nós voltarmos ao normal, se voltarmos totalmente ao normal algum dia, se a interpretação vai voltar a ser aquela que nós tínhamos antes e vai ter o mesmo acesso à justiça. Então, eu queria começar a nossa conversa por aí, professor Reich. Pois primeiro de tudo, boa tarde a todos, boa tarde, querido Felipe, e aos queridos amigos todos que estão nos acompanhando, né? É uma alegria muito grande poder participar aqui junto à escola da AGU, enfim, como procurador da Fazenda Nacional, eu me sinto no dever de sempre que chamado pela escola da AGU, a tentar ajudar, atender, participar, porque acho que a Advocacia Geral da União hoje está capitaneada, enfim, por um grande colega, um querido amigo, talentoso, que vai nos guiar muito bem e que, acima de tudo, eu acho que a escola em si ela é um vetor importante para a formação dos juristas hoje no Brasil, né? Então a gente está num espaço que é um espaço protagonista, é muito bom poder falar.
esse novo normal é uma das coisas que uma das marcas que a gente começa a discutir, né? A gente não sabe ao certo o que nos reserva o futuro, né? A gente está sempre fazendo esse esforço de tentar antever, enfim, imaginar o que pode ser. Eu acho que algumas das ferramentas que a gente tá desenvolvendo são ferramentas que vão vir para ficar, né? Eu tenho essa percepção. A Deu uma travadinha lá no vídeo do professor Reichel. Também acontece. escutam? Se travou? Tá, voltou, Tá professor bom? Reichel. Ok. Tinha travado. Bom, voltando então, o que me chama a atenção é que, assim, em momentos difíceis da história da humanidade, certos saltos de tecnologia vêm e vêm para ficar. Eu acho que a gente está aprendendo a viver e a trabalhar de uma maneira muito diferente, né? O tal do novo normal talvez seja algo que surpreenda alguns, mas já tem muita gente que já vinha vivendo esse trabalho remoto, por exemplo. Já tem muita gente que já vinha trabalhando com o processo eletrônico, com audiências remotas, com audiências virtualizadas. Eu acho que a gente começa a enfrentar um mundo que já estava aí, né? Talvez o que nós precisássemos era daquele empurrão. Infelizmente, um empurrão por força de uma pandemia. Mas eu acho que vem sim para ficar muita coisa, principalmente as questões de tecnologia que podem trazer algum conforto sem gerar prejuízo, né? Até, se me permite, Felipe, eu queria acrescentar algo que eu acho que é importante, que é uma premissa dessa conversa, que é, a gente fala em acesso à justiça em tempos de pandemia, parece uma coisa meio lugar comum em tempos de pandemia, mas eu acho que antes disso tem o problema do que é acesso à justiça, né? Eu, para mim, enxergo acesso à justiça como toda essa preocupação com os mecanismos para solucionar conflitos e para reconhecimento de direitos. Eu acho que nós estamos tendo uma evolução nesse ponto, do ponto de vista do que se tem à disposição para solucionar conflitos e para buscar reconhecimento de direitos. E isso sim, acho que é positivo no meio dessa turbulência toda. O professor Reich, com relação o senhor faz uma diferenciação entre acesso à justiça e inafastabilidade do controle jurisdicional. Tu poderia explicar para nós essa ponderação? Como é que o senhor Vamos vê lá. essa questão? Começo dizendo que o acesso à justiça compreende todo esse conjunto de mecanismos. O direito ao acesso à justiça é direito a mecanismos que envolvem solução de conflitos e reconhecimento de direitos. Um dos caminhos para conseguir esse reconhecimento de direitos e solução de conflitos é através do recurso ao Poder Judiciário. Né? A Constituição, quando ela vem e diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito, ela está falando de um recorte, né? De uma fotografia em relação a um pedaço do problema do acesso à justiça apenas, que é o recorte em relação à ideia de que o Poder Judiciário serve como canal para tentar solucionar conflitos e reconhecer direitos. Mas não é a única porta, não é a única via. Né? É interessante a gente falar disso porque ontem saiu uma lei mexendo nos juizados especiais, permitindo conciliação por meio virtual. A conciliação por meio remoto, ela poderia ser construída fora do Poder Judiciário. O que se fez ali foi só um recorte em um ponto, né? Então, eu acho que tem uma distinção clara para mim, assim, entre enxergar a floresta e a árvore aqui, né? O acesso à justiça seria a floresta e, no caso aqui, a árvore, a inafastabilidade do controle jurisdicional. E o senhor vê algumas formas de acesso à justiça. Como é que a justiça multiportas, para ser mais exato, pode nos auxiliar nesse momento
que nós estamos com o coronavírus, de que maneira a gente poderia inserir a justiça multiportas nesse nosso cenário na solução dos conflitos. Pois é, eu acho que nós temos várias pontas para discutir isso. A primeira delas é assim: a gente pode e deve ponderar em que medida as ferramentas que a gente trata em termos de justiça multiportas, a expressão que o Frank Sander desenvolveu lá em 76 nos Estados Unidos, para designar esses diversos meios adequados para a solução de conflitos, cada qual para um tipo de solução que deveria ser colocada à disposição. Para cada meio, aqui poderia servir para um tipo de problema. Nós vamos ter conflitos pontuais que estão surgindo nesse contexto de turbulência, né? As pessoas estão com algumas dificuldades bem pontuais em alguns temas, né? Surgem problemas episódicos, conflitos episódicos, que são aqueles conflitos que só acontecem uma vez na vida e, passada a pandemia, nunca mais vão existir. E aqui a conciliação, por exemplo, é uma ferramenta poderosa. De outro lado, a gente tem outros conflitos que são pré-existentes à própria pandemia, que só se agravam, né? Também aqui a gente vai ter que começar a discutir em que medida essas ferramentas que a gente está desenvolvendo para fins de solução de conflitos não vão se tornar ferramentas melhores. Uma questão que já começa a surgir, já começa a aparecer com mais força, já se fala muito no uso da negociação como forma de solução de conflitos, muito mais do que se imaginava, né? Eu acho que a negociação vem com tudo depois da pandemia. Acho que a negociação vai vir com tudo. Acho que isso vai impactar, inclusive, do ponto de vista do processo de execução. Porque muitos créditos que a gente tinha como certos talvez passem a ser questionáveis, principalmente quando se fala de contratos, né? Não acho que o poder público seja impactado nisso, porque o crédito do poder público ele é desenvolvido, ele é constituído de outra maneira. Também vejo que relações jurídicas estão sendo impactadas, não só conflitos episódicos, mas conflitos que surgem em relações que se desdobram no tempo, né? Já começa a surgir situação de pai e mãe que tem que resolver como fica a guarda de crianças nesse período, né? Vai ser desafiador, né? Vai ser desafiador. Imagina, já aqui no Rio Grande do Sul já surgiu um julgado, uma decisão de um juiz que disse, bom, as visitas vão ter que ser feitas de maneira virtual. Não sei se essa é a melhor solução. Não sei, mas eu acho que é algo que a gente vai ter que começar a pensar. Que em tempos nos quais as pessoas têm que ficar isoladas, nós temos que achar outras alternativas e temos que viver de outro jeito. A Bruna pergunta aqui, professor Reich, se o senhor acha que a conciliação virtual irá perdurar mesmo após o fim da pandemia. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que tem tudo para a gente aprofundar o uso dessas ferramentas, viu? A gente está aprendendo muito nesse ponto com o uso da tecnologia dentro do processo como uma ferramenta para tentar responder às dificuldades que a gente tem nesse período difícil, né? Pegando aqui exemplo da conciliação. As pessoas não precisam estar na mesma sala para fazer acordo. As pessoas, se elas conseguirem de alguma forma conversar e estabelecer as bases de um negócio de maneira remota, não vejo problema. Talvez a fórmula que se tenha estabelecido na lei seja um pouquinho dura, no sentido de depois ter que reduzir a termo o acordo. Talvez pudesse ser até mais arrojada. Poderia até dizer, bom, o que foi estabelecido numa audiência gravada vale os termos do que foi gravado. Ponto. Né? Não vejo problema nisso. Mas, enfim, as pessoas elas têm dificuldade em romper com a cultura, né? Com aquilo que já está estabelecido, né? E eu também acho, professor Reich, que a gente tem que tomar cuidado com a aplicação dessas ferramentas de maneira a respeitar os direitos fundamentais. Eu mandei para ti, pelo WhatsApp antes, uma decisão de um juiz que
que como o Poder Judiciário não tinha tecnologia para gravar os depoimentos, ele permitiu que a própria parte, ela sozinha, gravasse o depoimento pelo celular e encaminhasse esse arquivo para ele. Eu acho que o Poder Judiciário, eu acho que o uso da tecnologia ele é importante, mas o Poder Judiciário tem que garantir o direito fundamental das partes ao contraditório e ampla defesa. Não é porque tem tecnologia que pode ser feito de qualquer maneira, né, professor Reis? Vamos combinar que a tecnologia não pode ser um verniz para tentar agora maquiar as dificuldades que nós temos de acesso à justiça, né? Nós seguimos tendo dificuldades. Eu conversava com o professor Gaio Júnior outro dia sobre esse problema da conciliação virtual e ele dizia, poxa, esse é um país do tamanho de um continente em que as pessoas sequer têm acesso à tecnologia do jeito que a gente está tendo agora. Então, a conciliação remota, conciliação virtual, enfim, é algo muito legal, mas que é para poucos ainda, né? A gente precisa resolver problemas de base no país. Mas a gente vai precisar avançar nisso, né? Uma pergunta que vem aqui também, que eu achei interessante, Felipe, dos Nildo, qual a garantia do isolamento da testemunha de não ser instruída? Essa pergunta é ótima, né? Eu, particularmente, tenho críticas em relação a esse tipo de prova produzida de maneira remota. Eu acho que justamente a ideia da gente ter o interrogatório por videoconferência é algo fantástico. Agora, a colheita de prova via Skype, por exemplo, já vejo aí dificuldades, porque exatamente a gente não consegue ver se todas as normas em âmbito de direito processual são efetivamente respeitadas, né? Se a parte não está consultando notas que não poderia consultar, se não tem alguém ali soprando para ela, né? No caso do depoimento da parte, ou se for um terceiro da testemunha, né? Esse é um problema. O uso do Skype, por exemplo, de maneira desarrazoada ou de algum outro aplicativo que nos leve a esse resultado da pessoa poder produzir prova oral de maneira remota, isso eu vejo como problema. Agora, eu acho que a gente não tem como fugir muito disso, né, com o tempo também. Já se discute a ideia de produzir prova fora do processo, né, já tem muita gente defendendo isso. Né, já tem muita gente vai para outro tipo de processo, que também é uma ideia interessante, né? Por que as partes não poderiam elas produzir a prova? Eu vou dar um exemplo, e eu vou dar um exemplo no direito previdenciário que acontece e que dá bem certo. Na instrução do processo, quando tem que ouvir testemunha para saber se a pessoa trabalhou no meio rural, muitos juízes, ao invés de ouvir as testemunhas lá na vara, eles mandam o próprio INSS instruir a prova. Eles remetem para a esfera administrativa, o INSS chama o advogado da parte, ela vai lá, ouve as testemunhas e depois esse procedimento é remetido para o juiz. Isso é nada mais do que a instrução ser realizada pela parte. Pois é interessante a gente pensar o seguinte, que a gente está discutindo o papel da prova oral, né? O relato da parte talvez seja algo que comece a cair em desuso quando se começa a pensar na possibilidade de acesso direto à informação. Vamos lá, por que eu vou ficar perguntando para alguém, dizendo, me conta o que aconteceu, se eu conseguir enxergar direto, né, o que está acontecendo, os fatos? Eu acho que a tecnologia vai permitir documentar muita coisa, a gente não trabalha com isso, né? A gente poderia, a colheita de depoimento da parte fora dos autos, ou de prova testemunhal fora dos autos, vale se a gente for começar a pensar assim, nas condições que a pessoa estava, né, para poder fazer o seu relato, mas mais do que tudo, independentemente do relato, é possível, em alguns casos, dispensar isso, conseguir informação direta, né? Acho que a gente tem que começar a pensar nisso. Eu fico, para mim, pensando muito no que a gente pode fazer, por exemplo, com uma câmera de um celular. Veja que incrível, a gente consegue conversar aqui com um smartphone, se quiser, né? Fazer um debate como esse, né? E muitas pessoas conseguem, do Oiapoque ao Chuí, assistir esse debate. Sim, ele é uma espécie de democracia, né, do conhecimento. Né? Ele amplia sem demais dúvida. o conhecimento. Sem dúvida. Agora imagina
se a gente começasse a pensar no que um aparelho como esse pode fazer em termos de produção de provas. Né? Porque a gente não precisa, a gente pode daqui a pouco gravar a imagem e jogar, e isso vale muito mais do que qualquer relato que se vier a fazer, né? Em vez de ficar dizendo, olha, alguém me disse que aconteceu tal coisa, eu mostro uma imagem, eu mostro um vídeo, sabe? Eu acho que isso é poderoso. Eu fico pensando, vamos lá, inspeção judicial é algo que sempre gerou discussão, historicamente falando, né? Sim. A pergunta é, poxa vida, o juiz se deslocar da sala de audiência até o local onde ocorreram os fatos para fazer uma vistoria, uma constatação do que existia, e encontrar um cenário todo maquiado, né, todo distorcido. Poxa, então faz o seguinte, deixa alguém lá com uma câmera, né, um oficial de justiça com um celular, com uma câmera, filmando, e aí todo mundo vê, e grava, e documenta. Sim. Né? Acho que isso pode ter um impacto interessante quando eu quero saber o que está acontecendo numa indústria, para fins tributários, para fins previdenciários, para fins trabalhistas, como é que se deu uma relação de consumo, né? Tudo isso a gente pode documentar de outra maneira hoje, né? E eu estava pensando agora na nossa conversa, tem um outro problema que está acontecendo hoje, até saiu uma resolução, acho que foi do CNJ. A prova pericial, hoje se discute se o médico pode fazer a prova pericial médica, né? Porque antes da pandemia, aí, antes do coronavírus, o médico chamava a pessoa, fazia o exame e depois fazia o laudo. Agora, como os médicos não podem mais se encontrar com os pacientes, o Poder Judiciário está todo mundo, né, que participa, né, os atores como um todo, estão numa encruzilhada. O que fazer? Ontem, o CNJ autorizou perícia por videoconferência. A telemedicina, né, daqui a pouco vai começar a pegar tão forte que ninguém vai estranhar a ideia enfim, ser de alguma forma analisado por um médico de maneira remota. É claro que eu não vou me meter aqui nos critérios, os meandros da medicina, que às vezes exigem algo de presencial, mas eu acho que nós ampliamos os horizontes, né? A gente nós vamos acabar mudando o paradigma, né? Se antes a gente achava que não podia, talvez algumas doenças elas possam ser examinadas por meio online sem necessidade de presença física, né? Pois é, acho que eu isso tem que perguntar mesmo. É uma nova. Professor Reich, eu quero também. Tem um outro assunto que tu tem falado, que eu acho também importante, que é sobre o plenário virtual. Sim. Que está relacionado ao acesso à justiça, o plenário virtual que está acontecendo hoje. Eu sei que tu tem ponderações importantes a fazer, até com relação aos votos. Pois é, vamos lá. Eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa pontuar nisso, né? Essa sistemática de plenário virtual não é exatamente uma novidade, ela já vem sendo utilizada largamente no Supremo Tribunal Federal, o TRF também utiliza uma sistemática semelhante, e basicamente funciona da seguinte maneira, né? Você tem lá um processo, você tem um relator, o relator coloca o seu voto num painel. Cabe aí, então, aos demais membros do colegiado colocarem suas posições em relação àquele voto, né? Se eles concordam, discordam, se tem alguma razão a acrescentar, enfim, né? A questão toda que é curiosa, que eu acho que é algo interessante, é que se existe uma manifestação efetiva por parte dos demais membros do colegiado sobre o voto que foi apresentado pelo relator, dentro de um período de tempo, muito bem. Agora, se passado certo período de tempo não houver manifestação, nós temos alguns regimentos de tribunais que dizem que se toma aquele silêncio como se fosse concordância, né? E acho que é, no mínimo, discutível a questão de saber se o silêncio de alguém pode ser tomado como uma manifestação fundamentada, né?
é importante dizer que toda decisão deve ser fundamentada, né? Mesmo que seja pela adesão às razões, né, do relator, né? Me parece que a manifestação de vontade ela deve ser expressa, né? Julgamento, não existe decisão implícita. Nós vamos agora admitir votos implícitos, né? Acho que isso é uma questão delicada. Eu sei que isso também acontece num contexto onde as pessoas estão com muitos processos, é utilizado muito aqui a questão de plenário virtual para demandas de massa, mas a gente tem que começar a colocar isso na mesa, de alguma forma, né? Talvez seja uma mudança de sistema, professor Reich, ao invés de ser a votação seriatim, a gente esteja começando a ver um sistema per curiam de votação, né? Mas no sistema per curiam, ainda ali você tem que ter, de alguma forma, uma reunião, né? um mecanismo de responsabilidade do julgador. O julgador tem que, de alguma forma, se posicionar. Posicionar-se pelo silêncio é algo, para mim, é meio estranho. Né? É estranho. No mínimo, né? Assim, tem que ser explorado isso, porque isso é mais ou menos, eu me lembro também, a gente também já conversou sobre isso, com relação à publicidade no processo eletrônico, que eles não davam publicidade para terceiros, né? Os terceiros não tinham acesso aos documentos, e depois foi aprimorado para que os terceiros tivessem... Exato, eu confio na ideia de que nós somos uma geração que está aprendendo a lidar com isso. E há duras penas, se for pensar nesse contexto agora de pandemia, a gente está desenvolvendo ferramentas novas, encontrando soluções. É claro que quando a gente parece que está criticando aqui, dizendo, olha, tem problema nisso, tem problema naquilo, tem problema naquele outro, parece que a gente está aqui só de engenheiro de obra pronta reclamando, né? Não, a gente tem que reconhecer os méritos de quem está aí no front desenvolvendo alternativas, sabe? Acho que a gente tem que também saber fazer isso. Mas a gente também não pode deixar passar, né, que essas alternativas podem ser aprimoradas e devem ser aprimoradas. Esse exemplo da publicidade é um belo exemplo, né? As pessoas tinham dificuldade de ter acesso aos autos eletrônicos. Cá entre nós ainda tem. Né? Tem. É muito diferente do que era lidar com o processo físico nesse ponto. Muito diferente. Nós vamos ter que avançar nisso, né? Eu vejo uma pergunta aqui do Dr. Eugênio, Felipe. O Eugênio, nosso diretor do Rio Grande do Sul, eu leio aqui para ti, Racho. Como podemos conciliar a ampliação do acesso à justiça com o incremento de demandas judiciais por vezes frívolas? Quais os instrumentos processuais podemos utilizar para lidar com tais variáveis? Pois é. Bom, vamos... A pergunta com muitas variantes, né? A professora Eugênia é muito, muito inteligente, doutora Eugênia, então faz uma pergunta exigente, né? Vamos começar dizendo o seguinte, a regra é o acesso à justiça, né? A regra é a liberdade, a regra é que as pessoas possam buscar soluções para os seus conflitos, buscar reconhecimento dos seus direitos. E é lógico que quando você tem uma regra dessas, você tem gente que abusa da liberdade, que abusa da regra, que distorce a finalidade da regra, né? E eu acho que a gente tem sim mecanismos para sancionar esse tipo de agir hoje, né? Eu não gosto, pessoalmente, da ideia dos honorários recursais servirem como ferramenta para combater abuso. Pessoalmente não gosto. Acho que os honorários eles devem sempre remunerar o profissional que trabalha, e trabalha-se muito, né? Advogados públicos, então, como, né, todos somos aqui, é inegável. A advocacia trabalha muito e merece ser remunerada. Mas a gente vê ferramentas que envolveriam, talvez, aqui responsabilizar um pouco mais, nem tanto da própria parte, coitada, mas principalmente o profissional que não é um bom profissional. Eu fico preocupado com o seguinte, se eu começar a sancionar, né, a parte, dizendo que a parte agora vai arcar com custos, né, em certos casos a parte nem sabia que o profissional estava abusando daquela postura. Isso é um ponto interessante, principalmente quando se trata de pessoa natural. Agora,
Em outros casos, talvez seja de se ver também em que medida o processo não é usado como uma estratégia, né, para poder jogar no tempo, por exemplo, uma despesa, para poder fazer com que as pessoas suportem a incerteza como custo, né? E aí sim, aí a parte deve ser sancionada, não tem a menor dúvida. Mas repara que de um jeito ou de outro, é certo que nós não temos aqui uma resposta unívoca, mas nós temos ferramentas que permitem sancionar a parte com multas em N campos, tanto na parte dos recursos, como na parte do processo de conhecimento, como no âmbito da execução. Existem ferramentas para sancionar a parte. O que eu acho que a gente tinha que começar a pensar é naqueles casos em que as pessoas prometem ao pobre do jurisdicionado um milagre que não vai ser dado, que não vai lhe ser dispensado. O que a gente pode fazer com esses profissionais que não são bons profissionais? Isso sim, a gente vê uma dificuldade bem grande aí, né? Então, acho que passa um pouco por isso. O Pedro faz uma pergunta que eu acho que a gente já meio que debateu aqui, mas em respeito, vamos fazer o questionamento. Querido professor, seria viável a aplicação de audiência por videoconferência em todas as instâncias? Eu vou dizer que sim, sim. A gente já vê a sustentação oral ser feita de maneira remota. Acho que isso foi um grande salto agora em termos de pandemia, né? Reconhecer esse tipo de tecnologia. Talvez o que a gente possa discutir, pensando no que acontece perante tribunais, onde a conversa às vezes é um pouco diferente, é em que medida os regimentos internos permitirem que alguém junte um vídeo, né, que seria o equivalente da sustentação oral, né, segundo certos regimentos, portarias, assim, em que medida isso não equivale a juntar memoriais. Esse é um ponto que também a gente precisa ponderar, né, porque daqui a pouco juntar um vídeo, né, é como juntar um texto. A diferença Sim. é a palavra ser colocada de maneira escrita, né, ou oral. Né? Parece que é isso. Né? Estamos discutindo não tanto o conteúdo, mas muito mais a forma. Né? E eu acho que é possível sim, para deixar a resposta do Pedro bem costurada, sim, é possível. Digo até mais, a gente começa a ver os tribunais dando mais valor para a prova oral cada vez mais, quando a gente começa a encontrar gravações de audiências. Os tribunais têm agora a cultura de começar a ver audiências sendo gravadas e reapreciando a prova em segunda instância. Houve um tempo no qual não se fazia isso. Houve um tempo no qual os juízes diziam, não, o juiz de primeira instância é que está próximo dos fatos, então eu, no tribunal, não posso reapreciar a prova. Hoje você tem a gravação de uma audiência, você consegue tranquilamente no tribunal rever. Dá mais trabalho para o tribunal fazer essa análise. Porque antes o tribunal lia uma ata, né? O tribunal lia em diagonal uma ata de audiência, agora não pode fazer isso. O Locke manda eu acho, vamos ver qual é a tua opinião sobre isso. Embargos por vídeo, professor Reichel. Eu não vejo problema. Eu acho que a gente tem que começar a lidar com isso. O Zé Carlos é talentosíssimo e tem muito repertório. Um querido colega, um dos melhores quadros que nós temos na Procuradoria. E sim, a gente já começa a ver isso. Eu lembro de um episódio, mesmo fora da Procuradoria, mesmo fora, que foi um caso de Ministério Público, se eu não me engano, eu não lembro qual estado, em que ele propôs uma ação civil pública com a inicial feita por vídeo. Né? E é claro, atender a todos os requisitos do artigo 319 do 320, trabalhando com imagem, é algo bastante desafiador. Né? A gente começa a pensar, como o Zé Carlos coloca, certas experiências que a gente já tinha de antes da pandemia estão sendo incorporadas e desenvolvidas na pandemia. Né? Para dar um exemplo, tá? A resolução acho que é a resolução do Supremo Tribunal Federal que regula plenário virtual é do ano passado. Sim. Teve alterações esse ano dentro do regimento interno e tal, mas já tinha normativa já de muito tempo.
Ano passado consolidou um conjunto de alterações, para ser mais específico, né? No meio de tudo que a gente está vivendo, eu observo claramente que, como a Justiça Federal estava mais bem aparelhada, a gente praticamente nem sente a mudança, né, de antes e depois na prática. Eu continuei recebendo processo, porque já era uma realidade tudo isso que está acontecendo, trabalhar em casa, home office. Agora, na Justiça Estadual, sim, eu Pois é. vejo um impacto bem maior, né? Porque lá eles não estavam preparados para. Eu não sei na Justiça do Trabalho propriamente, não sei, mas a Justiça Federal eu não vi grandes. Ela estava mais bem, ela já estava no futuro, a Justiça Federal, e nós somos puxados juntos, né? Nós também estávamos, acho que a gente sentiu um pouco, assim, no nosso dia a dia, o impacto da pandemia. Pois é. Eu acho que a gente vai ter certamente algum impacto, alguma transformação ainda vindo, mesmo depois de tudo que a gente está vivendo. Eu acho que a Justiça Federal ela teve uma experiência bem sucedida, falando aqui da experiência da quarta região, tá? Porque também falar Justiça A quarta Federal como o região, Brasil né? inteiro, a quarta região acho que teve uma experiência bem sucedida nesse ponto. A única coisa que nós não tivemos foram sessões de julgamento do TRF, né? E Sim. agora teremos sessões, pelo jeito, bem pesadas, que vão dar bastante trabalho para todo mundo. Acho que são a enfrentar. A gente vai ter que E, lidar com isso. professor Reichel, para nós já irmos nos encaminhando para o fim da nossa live, eu queria que tu falasse de alguns casos práticos que a gente pudesse linkar aqui com o nosso tema da live, do acesso à justiça em tempos de pandemia, alguns casos que tu tenha visto acontecer e que alguns casos recentes que têm modelado esse nosso conceito de acesso à justiça. Eu acho que a gente está vendo muito um redesenho do plantão judiciário, né? A gente vê reinventar a sua atuação nesse contexto. Não está fácil, né? Não está fácil. Né? Mas eles estão, de certa forma, respondendo bem a essa demanda. Porque a gente tem que pensar no olhar do jurisdicionado. A gente está muito acostumado a pensar no olhar do advogado, mas temos que pensar no olhar do jurisdicionado, né? Eu tenho relatos de colegas que tiveram assim bastante trabalho para poder repensar como iam falar com desembargadores, como iam ter interlocução com eles nesse contexto, porque efetivamente não tem nem como fazer do mesmo jeito que a gente está acostumado. Né? Nós vamos ter que começar a repensar isso. Eu tenho relato também assim, de gente que está trabalhando de maneira remota, reaprendendo a organizar sua rotina, né? Os processos eletrônicos estão nos levando a um mundo diferente aqui, bem diferente. E não tem muito milagre, assim. Acho que a gente está começando a colocar em prática muito do que a gente já vivia aqui na quarta região. Essa é a verdade, né? Enfim, eu acho que a gente está começando talvez a rever a própria distribuição do trabalho entre advogados. Né? Eu sei que escritórios estão pensando nisso, eu sei que a advocacia pública discute muito isso. Né? Em resumo, a gente está vendo uma transformação bastante sensível que merece nossa atenção. Muito. Então, professor Reichel, assim, como as lives elas têm um tempo pré-definido para acabar, eu quero, assim, nessas considerações finais, eu quero agradecer muito a tua presença aqui. Eu acho que o nosso diálogo foi muito interessante, muito proveitoso. Eu quero agradecer mais uma vez a Escola da AGU por dar esse espaço a todos nós,
o Marco, o Eugênio, enfim, todo mundo que está, o diretor da escola, todo mundo que está envolvido nesse projeto. E em especial, né, eu tenho que agradecer a você, meu orientador. Eu brinco com o professor Rubim, que tu é o nosso guia, né? Porque a gente está sempre conversando contigo e a gente sabe como tu é. Então eu quero agradecer a participação e essa nossa conversa aqui nessa tarde de quarta-feira, professor Reich. Eu quero agradecer pela oportunidade que me dão e eu estou à disposição sempre que precisarem. Então tá, vamos. Então a gente vai finalizar a live e agradecer a todos que estão aí participando. Até a próxima, até o próximo evento que a Escola da AGU vai promover. Tá ok, Tchau, muito tchau, professor obrigado. Wright. Valeu, um Tchau, tchau. abraço. Tchau, tchau.